Saudações a todos, aqui quem fala é César Carvalho. No vídeo de hoje vamos conversar sobre depressão pós-parto, atentando para as consequências tanto para a mãe quanto para os filhos. Lembrando que depressão é uma doença orgânica, depressão não é um problema psicológico. Vou deixar o link do nosso vídeo Por que você não sai da depressão, onde eu explico melhor como que uma pessoa desenvolve depressão e como é que se deve de fato tratar para que a pessoa consiga superar a doença. Toda mulher nota que depois que ela tem um filho, a cabeça dela nunca mais é a mesma coisa. Ela nota que a memória, o raciocínio, criatividade, concentração e mesmo o próprio controle emocional, depois que ela tem um filho, não é mais o mesmo. Agora, por que isso ocorre? Ocorre pelo seguinte fato. No geral, as pessoas sabem que a mulher perde cálcio dos ossos para formar os ossos do bebê. A mulher perde massa muscular para formar os músculos do bebê. Por isso que a mulher nota que depois de uma gravidez ela fica mais flácida, né? A carne fica mais mole. Da mesma forma, a mulher também perde massa cerebral para formar o cérebro do bebê. 30% do peso do cérebro é constituído de ômega 3. E então, o principal componente que a mulher transfere do seu cérebro para formar aquele cérebrozinho do bebê é justamente ômega 3, que é a principal causa de depressão pós-parto. E durante a amamentação, o processo continua. O que seria o leite materno em última instância? O leite materno é como se tu estivesse pegando um pedaço do cérebro da mãe, um pedaço do fígado, um pedaço do osso, um pedaço do músculo, batesse no liquidificador e desse para o bebê mamar. Na verdade é isso, o leite é um ultrafiltrado de moléculas do organismo materno. Então, durante a amamentação, a mulher continua esse processo de transferir moléculas do seu corpo para o corpo do bebê. Como que seria o correto do manejo, né? De uma gravidez, desde antes da gestação até depois que termina a gestação, durante o período da lactação e o desenvolvimento da primeira infância. É só a gente fazer o seguinte raciocínio. Tu imagina um agricultor. Como é que o agricultor faz quando ele vai plantar? Ele aduba o solo, planta e aí faz a colheita. Depois, antes de fazer o próximo plantio, ele aduba o solo de novo, planta, faz a colheita, aduba o solo, planta, faz a colheita. Assim ele vai indo. Por que ele aduba o solo? Porque o solo se desgasta. A estrutura corporal do vegetal que sai da terra, ele não é só feito de vento, não é só feito de CO2. Ele também retira moléculas, nutrientes que estão na terra. Se o agricultor não fizer isso entre um plantio e outro, o que vai ocorrer é que os vegetais vão se desenvolver de forma cada vez mais fraca, né? Além do solo ficar mais pobre. Então o que ocorre? Quando a gente transfere esse conceito para a questão da maternidade, o princípio é o mesmo. Cada vez que a mulher tem um filho, ela depleta o organismo dela. E se depois tu não fizer uma suplementação para corrigir todos esses distúrbios, essas deficiências nutricionais que ocorreram durante esse período da gestação, o organismo da mulher não consegue se recuperar mais. Porque o que nós temos que entender? É que hoje a carga de nutrientes dos alimentos é muito baixa. Só com a alimentação não é possível a pessoa repor todas as vitaminas, minerais e oligoelementos que a pessoa precisa para manter a sua função corporal íntegra. Macronutrientes, no caso proteínas, carboidratos e gorduras, isso é possível de se adquirir de forma plena através da alimentação. Agora, mais uma vez, vitaminas, minerais e oligoelementos hoje não é mais viável de se manter íntegro apenas às custas da alimentação. E quais são as consequências, então, de um quadro de depressão pós-parto não tratado de forma correta? Para tornar o vídeo mais didático, eu vou dividir então as consequências para a mãe e para os filhos. Mulheres que sofrem de depressão têm um aumento do risco de se divorciarem e uma maior dificuldade para a retomada da carreira profissional depois do período da gravidez e amamentação. Isso ocorre pelo óbvio. Uma redução de determinados nutrientes no cérebro, como por exemplo o ômega 3, que é a principal causa de depressão, mas bem como outros também, como vitamina B12, magnésio, zinco e outras moléculas que o organismo usa para poder
desenvolver o cérebro do bebê durante a gravidez, vão culminar numa redução da capacidade intelectual geral. E dessa forma, a pessoa não vai conseguir reagir de forma plenamente assertiva, ou pelo menos o mais próximo disso, aos problemas que vão surgindo no dia a dia. E as consequências para os filhos? Pessoas que são filhos de mães que tiveram quadro de depressão durante a gravidez, durante o pós-parto, ou mesmo antes da gravidez e que não foram adequadamente tratadas, tendem a ter uma redução no desenvolvimento do coeficiente de inteligência. Vocês terem uma noção, a média de QI no mundo é de 100 pontos. Os filhos mais velhos tendem a ter um QI mais próximo dessa faixa. E existe uma tendência de uma redução de 2 pontos de QI para cada filho seguinte. Então o mais velho tem a tendência a ter um QI de 100 pontos, o seguinte 98, 96, 94. Por que isso ocorre? Porque na primeira gravidez, o primeiro filho, o filho mais velho, vai lá e limpa o tacho, né? Pega tudo que é preciso para ele se desenvolver. Os filhos seguintes, a tendência deles é não ter a mesma quantidade de recursos, e o coitado do último filho fica com o que sobra, né? Por isso a importância da suplementação do ômega 3 durante a gravidez, porque inclusive ele aumenta o coeficiente de inteligência da criança depois quando adulto. Já temos um vídeo em nosso canal explicando as recomendações, as doses diárias necessárias de ômega 3. Então eu vou deixar o link aqui para quem tiver interesse. Investir em inteligência sempre foi importante. Agora, no mundo complexo que nós vivemos hoje, isso se torna absolutamente fundamental. A maior parte dos problemas que as pessoas têm de ordem familiar e ordem financeira advém de falta de inteligência. Quando uma pessoa tem uma inteligência alta, ela entende melhor o que está acontecendo e toma decisões mais assertivas. Agora, quando uma pessoa tem uma inteligência baixa, ela não entende direito o que está acontecendo, toma decisões equivocadas e a vida dela vira uma esculhambação. A genética, como nós já abordamos em outros vídeos, ela determina aptidões e predisposições. Ou seja, coisas para a qual a tua genética te favorece, te traz benefícios, e coisas para as quais ela te prejudica. Uma família em que as pessoas têm uma boa genética para inteligência, quando tu faz um processo de otimização durante a gestação, a tendência é que a geração seguinte atinja níveis magníficos intelectuais. Em contrapartida, famílias que têm uma genética já não muito boa para a inteligência, essas precisam ainda mais otimizar durante a gravidez para que se atinja níveis cognitivos e intelectuais melhores do que a geração anterior. Então, qual é o conceito que temos que entender no vídeo de hoje? Mulher que está com quadro de depressão durante a gravidez ou mesmo no pós-parto, isso é um sinal claro de que ela não está funcionando a 100% de sua capacidade intelectual. Mas, para além disso, qual é a questão mais importante aqui? É que o bebê não está se desenvolvendo a 100% de sua capacidade genética, tanto no que diz respeito a seu cérebro, a sua inteligência, quanto aos outros sistemas todos do organismo, visto que os órgãos usam os mesmos componentes, mas em proporções diferentes. Então, se um determinado componente, por exemplo, o ômega 3, está em escassez no cérebro, ele obviamente está em escassez em outros órgãos também. Por isso, a extrema importância desse suplemento durante a gestação, visto que o Brasil ele é um país escasso em ômega 3. Bem, no vídeo de hoje nós conversamos sobre isso. Se tem algum ponto que quer que se aprofunde um pouco mais, tanto em relação à gravidez, quanto à depressão, quanto mesmo em referente a outros pontos que se falou nesse vídeo, deixa aqui embaixo nos comentários. Por hoje era isso.